Bom dia, pessoal do moto.com.br. Meu nome é Cris Miranda, proprietário da Garagem Metálica, oficina especializada em Harley aqui em São Paulo, capital. Hoje a gente vai falar um pouquinho da conexão Brasil e Estados Unidos, unida pelo Flat Track. Vocês vão entender como que começou toda essa brincadeira desde 2016, por causa de um hashtag que foi trocado entre eu e o Jeremy, que hoje é um dos nossos melhores amigos, virou família lá nos Estados Unidos. Então foi uma coisa muito inusitada. Então segue aí a história para vocês entenderem como que começou todo o Flat Track no Brasil. Bom, para vocês entenderem como é que começou essa conexão Brasil-Estados Unidos, foi de uma forma muito orgânica e também inusitada ao mesmo tempo. Porque a gente já acompanhava a página no Instagram, hoje em dia a rede social é tudo. E tudo isso que está acontecendo do esporte aqui no Brasil começou por causa de uma hashtag. Essa hashtag era o seguinte, Flat Out Friday, porque a corrida lá nos Estados Unidos acontece numa sexta-feira, e o Jeremy, na época, ele postou, estamos aqui fazendo os primeiros testes, os primeiros os primeiros treinos na sexta-feira para o Flat Out Friday. E aí eu vi esse hashtag e esse comentário dele na página do Flat Out Friday no sábado que a gente estava aqui em Itupeva, treinando no Calango Cego. Na época a gente tinha uma pistinha de treino que era adaptada ali. E aí eu usei um hashtag, Flat Out Friday. Não é Friday, mas é Saturday, é sábado, é o dia que a gente está conseguindo treinar. Com isso o Jeremy me respondeu e foi aí que a nossa primeira conexão. Isso foi logo depois do 2016, logo que a gente tinha feito a primeira competição lá no rodeio, o primeiro rodeio, na verdade, em 2016. Essa conexão foi tão assertiva que no próximo ano eu já estava correndo lá e a gente tinha já levado uma equipe total de brasileiros para entender a dinâmica e para correr. Eu fui o único que corri aquele ano, mas foi a hora que a gente integrou mesmo o time Brasil e Estados Unidos dentro do evento. O que é o Flat Out Friday, né? O Flat Out Friday é muito mais que um evento. O Flat Out Friday foi criado em 2014 por essas três pessoas, que é o Scott Johnson, o Warren Hart e o Jeremy Prack. Por que eles montaram isso aí, o Flat Out? De onde vem Mama Tried Flat Out Friday? Vem de um evento de rua que o Scott fazia no bar dele, lá em Milwaukee. Que era um evento que tinha um único motivo, unir as pessoas com um bem comum que é a motocicleta. Por que isso? Pode até parecer que é clichê, mas não é. Milwaukee, até hoje, é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos e uma das cidades que mais segrega nos Estados Unidos, até hoje. Por incrível que pareça, mesmo estando ali no norte, nessa parte do lado de Chicago, né, muita indústria e tal, mas foi e ainda é uma cidade muito violenta e era muito dividida. Hoje não é tanto mais, mesmo dentro da comunidade de motocicleta. E o evento foi criado justamente para unir os pretos, os índios, os racers, porque a região de Milwaukee é a região que mais tem pista de flat track per capita no mundo. Então, a cada 15, 14 milhas, você tem pelo menos uma pista de flat track acontecendo. Então, a comunidade é muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles usaram a motocicleta para unir as pessoas, para que não houvesse mais essa divisão dentro da própria cidade deles. E eles não tinham a noção que o evento ia se tornar um evento internacional, como é hoje, né? Então, hoje em dia, você tem o evento americano, na sequência, você tem o evento aqui no Brasil, que a gente está entrando no segundo ano, depois tem Indonésia, e nosso próximo passo agora é entrar Japão e Europa. Então, tomou uma dimensão muito grande, mas ainda continua sendo um evento que não tem nenhum tipo de empresa por trás. É feito por seres humanos, não é um evento corporativo. Ele consegue ser ainda um evento punk rock na essência mesmo, feita por pessoas que são voluntárias, ninguém recebe para trabalhar lá dentro, e toda a grana que entra vai para a locação do estádio, para a locação do teatro onde é feito o Mama Tried. Então é uma semana de eventos, começou como um sábado, depois hoje em dia é uma semana de eventos que ainda tem a mesma essência desde o primeiro. Então, para todo mundo entender como é que é a dinâmica, a gente faz exatamente a mesma coisa aqui no Brasil. Mama Tried, Flat Out Friday, são dois eventos, mas na verdade são um. Antes começava na quinta-feira com uma festa de abertura, sexta-feira, por isso que chama Flat Out Friday,
que é a corrida dentro do Pfizer Forum, que é a arena do Milwaukee Bucks, do time de basquete. Para quem gosta de NBA vai saber o que eu estou falando. A gente corre na quadra deles, lá dentro. E no sábado e domingo, são 2 dias de exposições de motos especiais. Não é focado em nenhuma marca em específico, são marcas, todo tipo de marca, só que são motos muito especiais. O único foco maior que o pessoal tem, que é o que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, é colocar também motos de competição, não só choppers, as motos de alta performance e tal, mas colocar as motos de competição, motos que realmente estão na pista ou foram para a pista, independente da marca. Hoje em dia, o evento já é uma semana inteira. Então, são festas com corridas de mini-moto dentro de cada bar que a gente vai a partir da segunda-feira. Chegando na sexta-feira, a gente tem a corrida, que é o dia inteiro. A gente entra dentro do estádio às 6 horas da manhã, sai às 10h30 da noite, que é tudo televisionado ao vivo para o público. São 14 mil pessoas assistindo a gente ali ao vivo, fora, né, o feed que a ABC faz para mostrar o evento na íntegra, né? No sábado, a gente invade o The Rave, que é uma das casas de show mais antigas da região, onde já tocaram Led Zeppelin, Janis Joplin, toda a galera dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70, todo mundo já tocou lá, inclusive hoje em dia a galera moderna. É uma casa que é uma referência, como se fosse um Fillmore de São Francisco, por exemplo. E dentro lá desse local, que é maravilhoso, tudo colorido, que é fora do normal, são mais de 100 motos alinhadas dentro desse clube, vamos dizer assim. E aí, ao redor, a gente tem todos os vendors, que são todas as marcas que apoiam, que também são marcas de pessoas. Não existe nada corporativo, além da Harley Davidson e talvez uma Metzeler. São todas oficinas pequenas ou empreendedores pequenos mostrando o trabalho. E são 2 dias. E aí tem uma coisa muito interessante, que no segundo andar é onde ficam os tatuadores. Então, da hora que você entra no show e até a hora que você vai embora, uma coisa que fica na tua cabeça é o zzz das máquinas de tatu o tempo inteiro. Você entra quase que num transe. É a coisa mais linda do mundo. E esse ano, pela primeira vez, a gente está levando uma equipe maior brasileira, tanto de piloto quanto de equipe mesmo. E é a primeira vez que os brasileiros vão ter um stand dentro do show. Então, tanto no sábado quanto no domingo, a gente vai estar lá disponível para receber todo mundo. A gente está levando o merch de um monte de gente que não está indo com a gente viajar, mas a gente está representando todas essas marcas. Eu quis fazer isso justamente para o pessoal saber o que acontece no Brasil. A gente tem tudo aqui acontecendo. Ricardo da Breaknecks tem 15 anos, ele não vai participar com a gente, mas eu estou levando o produto deles. O pessoal da Forjaria Crux, da Chaser, são marcas novas, de pessoas, né, pequenas, e que a gente vai estar lá representando pela primeira vez. E o Gega vai ser o primeiro tatuador brasileiro que também vai estar tatuando, e ele vai tatuar na parte de baixo, dentro do nosso stand, enquanto a galera está lá em cima. Esse ano vai ser um ano muito especial porque, ao invés da gente chegar lá e ir em todos os lugares e no final das contas não conseguir encontrar ninguém, porque é muita gente, são mais de 1.000 pessoas dentro da parada, a gente vai ter um QG. Então, dessa vez, a gente vai conseguir ser visto. E a gente vai conseguir encontrar todo mundo que a gente tem que encontrar num final de semana de festa desse aí. Porque a gente vai com esse intuito, mas é tanta coisa acontecendo que a gente acaba não encontrando. Só que a gente vai ter o nosso QG, então agora a galera vem até a gente vai estar lá com todo o merch brasileiro, o Gega tatuando. A gente está levando 2 pilotas brasileiras, a Bruna Vladica, que já tá, a galera já conhece ela bastante. Tem a minha irmã, Alissa Miranda, que é a primeira corrida internacional dela, dentro do circuito indoors também. Então somos 2 pilotos homens, 2 pilotas mulheres, e que a gente vai estar representando todo o nosso país, tanto com merch quanto dentro da pista. Agora a gente vai explicar um pouquinho a dinâmica de uma moto de flat track tradicional com a plataforma Harley Davidson. Lembrando que lá nos Estados Unidos são várias marcas que correm, desde Honda, desde Butaco, na verdade, são as motos de 2 tempos, né, que vieram da Espanha, até a modernidade agora, que são as Indians, e as XR 750 são as mais, vamos dizer assim, mais modernas. Porém, a nossa categoria, a categoria que a gente corre, ela se chama Hooligan.
O que significa o hooligan? Hooligan é uma corrida que não tem regra. O hooligan vem dos times de rugby lá da Inglaterra, dos times de futebol, das torcidas de time de futebol, que são os caras que, não respeitavam nada. Então, vem disso. Então, a gente chama as nossas motos, elas são motos de flat track hooligans. Então, aqui a gente vai mostrar a minha, que é a Purple aqui, que eu dei o nome para ela por causa da cor. Ela é uma moto, essa nesse caso aqui, uma Sportster, que é a maioria que a gente corre. Nos Estados Unidos, dificilmente você vai ver as motos injetadas, como é a minha. A maioria, 99% das motos são carburadas para facilitar a manutenção. Mas a minha, aqui no Brasil é outra realidade, então a minha é uma 2008 injetada. Qual que é o grande lance, a grande diferença da moto de flat track? São as rodas aro 19 com os pneus específicos. Então, é normal de você entrar numa corrida de hooligan e ver uma moto praticamente original, somente com as rodas modificadas. Então, é um pneu que tem um composto que é de chuva, que é bem mole, e a gente usa o mesmo pneu que a gente usa aqui, a gente usa lá nos Estados Unidos. Na parte de indoors, a gente usa um xarope, né, de Dr. Pepper no chão para auxiliar no pneu para grudar. Então, a gente joga realmente a moto lá no chão. Então, com as rodas 19, a moto acaba ficando mais alta, a gente consegue deitar mais, que o grande lance do flat track não é deslizar. Muita gente acha que o deslizar é o bacana, mas se a gente está deslizando, a gente está perdendo tempo. O lance é a gente deitar a moto. Então, todos esses componentes que a gente coloca são para facilitar essa curva para a esquerda que a gente faz. Então, por exemplo, o guidão é mais largo, porque a gente tem que fazer esse movimento. Então, quanto mais largo ele for, mais eu consigo controlar para deixar a moto bem lá embaixo. Porque a bunda da gente, como a gente só faz curva para a esquerda, a nossa bunda fica exatamente nesse canto aqui do banco. Aqui está até arredondado, dá para ver. A gente não anda aqui, a gente não anda na frente, a gente anda bem aqui, ó. Então, a gente fica sentado aqui com a moto totalmente no chão. E aí, a diferença da pista de terra e da pista indoors que a gente corre, também para o piloto na parte de equipamento, na pista de terra a gente usa uma sapatilha de metal para a gente escorregar na terra, e na indoors a gente usa embaixo um feltro, às vezes um pedaço de carpete amarrado na bota. Então a dinâmica é muito simples, moto mais alta, pneu correto para grudar. Tem gente que gosta de guidões de guidão que são mais largos que esse até. A moto tem que ter o mínimo de coisa possível, o máximo de suspensão possível, porque o que diferencia uma moto boa para uma moto ruim não é o motor, é a suspensão. Então, quando você vai pegar hoje em dia os 10 primeiros colocados na nossa categoria, a primeira coisa que você vai ver são suspensões assim fora do comum. Essa minha é uma simples de XR 1200, trabalhada aqui no Brasil, mas que é ok para correr no indoors, mas a galera corre de Öhlins, corre de Legends, que são suspensões extraordinárias, que é o que diferencia uma moto rápida, uma moto devagar, que não é o motor. O trajeto é muito pequeno. Então é basicamente isso. Mínimo de coisa possível, aro 19, pneu correto, guidão mais largo. Essa rabeta é uma rabeta bem tradicional, mas ela não é uma rabeta oficial. Ela só tem esse visual aqui porque foi uma coisa criada bem nos anos 70 ali mesmo, que a galera usava o pessoal usa um termo hoje em dia que chama club style, né? Nos anos 60 e nos anos 70 tinha esse visual de club style, que eram as motos carenadas e tal, e a Harley lançou em 78 também a XR1000 que vinha com essa rabeta. Então isso aqui é um visual de época, que vem desde 60, 70, só que a gente continua utilizando isso até hoje. Então a maioria das motos de flat track, vocês vão ver, elas têm essa rabetinha, normalmente de fibra de vidro, o mais leve possível, destacável da forma mais fácil também. No meu caso aqui são 2 parafusinhos, já está tudo desmontado para você trabalhar na moto. E é isso, mínimo de elétrica, mínimo de peso, o máximo de suspensão, 2 rodas 19 e o pneu correto para andar. Então, para finalizar, gente, isso aqui foi uma aula rapidíssima do que é o flat track. A gente falou só por cima, mas se ficou alguma dúvida, vocês comentem aí aí na internet, que a gente tenta responder cada dúvida que vocês tenham. A gente está indo agora para os Estados Unidos daqui uma semana, então vocês vão acompanhar
tanto nas redes sociais americanas do Flat Out Friday e Mama Tried Brasil, quanto na Garagem Metálica, Mama Tried Brasil e no motos.com.br, se ficou alguma dúvida. Isso foi só uma pincelada do que é o Flat Track e do que a gente está fazendo aqui no Brasil. Uma coisa importante é que a corrida de sexta-feira vai ser televisionada e de graça. E a gente vai colocar o link para todo mundo conseguir assistir também. E outra coisa, é a primeira corrida indoors depois da pandemia. A gente já tem uma arena toda vendida, são mais de 14 mil pessoas que vão estar assistindo ao vivo. E a gente espera vocês, comentem, seguem a gente nas redes e vamos explodir, vamos levar o Brasil para os Estados Unidos.